bem? Já existe aqui no canal várias videoaulas de shortinhos que eu já fiz ao longo desses anos. Você confere a playlist clicando no botão que está aparecendo aqui no topo da sua tela. Lá está reunido todos os shortinhos que eu já fiz aqui no canal, mas eu trouxe hoje a videoaula inédita de mais um modelo de shortinho, que é o nosso shortinho verão 2018. Eu escolhi para fazer essa peça esse ponto que eu ensinei no começo do ano. Tá na minha playlist sobre mostra de pontos, que você também confere no botão que está aparecendo na sua tela. Lá você confere a videoaula deste ponto que eu ensinei lá no começo do ano, tá? Eu também escolhi para essa peça utilizar os fios da linha natural da Si. Bem, para confeccionar esse trabalho, pessoal, eu escolhi utilizar o Clea 5 para fazer esse shortinho. Eu vou trabalhar utilizando 2 fios ao mesmo tempo, ok? Utilizando 2 fios de Clea 5 ao mesmo tempo. Para o tamanho P, eu fiz com apenas um único novelo. Acima do tamanho P é necessário 2 novelos, tá? Porém, eu também quero frisar o seguinte, eu fiz com o novelo, mas não sobrou praticamente nada. Então, dependendo do seu ponto, pode ser que mesmo que você queira fazer o tamanho P, de repente pode não ser o suficiente só um novelo, vai depender muito do seu ponto, tá? E também de quantas carreiras a mais do que você faça para ficar mais comprido. Então, você precisa também observar isso. Além dos fios, eu vou utilizar a agulha soft de 2,5 milímetros, uma fita métrica que nós vamos precisar para que você consiga medir o seu tamanho, caso você queira fazer seguindo as suas medidas, uma tesoura para arremate e alguns marcadores de pontos. Eu tenho esses marcadores de plástico que, se você não tiver, você pode substituir por um fio qualquer, tá? Sem problemas. Então, pessoal, a gente vai começar agora a nossa videoaula. No final do vídeo, você vê fotos dessa peça já no manequim para você ver como ele fica. Vamos lá. Pessoal, eu estou disponibilizando aí uma tabela com a quantidade de corrente inicial que eu sugiro para cada tamanho, P, M, G e GG. Essa quantidade de corrente inicial eu encontrei através de cálculos que eu fiz, levando em consideração a medida do quadril para cada tamanho, que eu encontro na internet, usando os materiais que eu estou utilizando nesse vídeo. Fio Clea 5, 2 pontas e agulha de 2,5 milímetros. Só que, pessoal, eu quero deixar claro o seguinte: se você trocar de material, a tabela já pode não servir mais para você. E muitas vezes você usa até mesmo material, porém dá variação no tamanho por causa da diferença de ponto entre eu e você. Então, se você preferir, mesmo que você queira utilizar o mesmo material que eu, você pode fazer por suas medidas, que é o que eu vou explicar agora, tá? Fazendo por suas medidas. Essa explicação que eu vou dar agora serve para quem quiser fazer com qualquer material, tá bom, pessoal? Sempre surge nos comentários a pergunta: posso fazer com fio X? Posso fazer com fio Y? Com a explicação que eu vou dar agora, você vai poder utilizar qualquer material, tá? Só basta que você entenda. Porém, a tabela de medida só serve para quem for fazer com o mesmo material que eu, sendo que mesmo assim pode dar variação. Eu espero que isso tenha ficado claro, ok? Então, pessoal, vocês vão tirar a medida do seu quadril. Como eu vou fazer a peça para o meu manequim tem 96 centímetros de quadril. Eu encontrei 96 centímetros de quadril. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um total de corrente inicial que se aproxime dessa medida. Porém, esse total de corrente inicial precisa ser múltiplo de 8. O que seria um número múltiplo de 8? É um número que, dividindo por 8, não sobra resto, tá? Então, você vai fazer isso. Você vai fazer um total de corrente inicial que alcance a medida do seu quadril, porém que seja múltipla de 8. Eu vou explicar para vocês essa questão do múltiplo de 8, que sempre surge essa dúvida, o porquê múltiplos de 8, como a gente sabe disso? Pessoal, eu vou trabalhar nessa peça com um ponto que eu já expliquei lá no começo do ano. No meu canal, no meu playlist de mostra de pontos, eu ensinei como fazer esse ponto. Ele é um ponto super simples de fazer. Olhem só, ele é feito entre 1, 2, 3, 4 carreiras. Você precisa de 4 carreiras para fazer esse ponto. Essa torrezinha que formou chama-se motivo. Se você acompanhar minha videoaula lá no playlist, você vai saber que para fazer nesse ponto a gente precisa de uma base de correntes iniciais múltiplas de 4 para a gente ter uma torre igual a essa, tá?
Mas se a gente vai fazer o mesmo ponto, por que que nesse caso a gente precisa de múltiplo de 8? Porque nós vamos fazer gancho e o ideal é que para cada perna tenha a mesma quantidade de motivos. Então, se a gente precisa da mesma quantidade de motivos, então a gente precisa que o total da circunferência nos dê um total de motivos que seja par, tá? Para que a gente tenha um motivo par, a gente vai fazer múltiplo de 8, porque 8 representa 2 motivos desse. Então, de 2 em 2, a gente vai ter sempre um número par. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Como vocês podem ver, o trabalho aqui já está adiantado. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade a partir dele. Então, eu vou fazer aqui apenas uma pequena amostra para explicar para vocês como fazer esse ponto. Depois de você fazer a quantidade de corrente inicial que você precisa para o seu tamanho, pessoal, eu estou fazendo aqui pequenininho porque, como eu já disse, vai ser apenas uma amostra. Você vai fechar o seu cordão em círculo com um ponto baixíssimo na primeira corrente que você fez dele. Olhem só. Vamos agora para a primeira carreira fazendo uma correntinha para subir. Uma correntinha para subir e vamos fazer no mesmo ponto um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz outro ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer pular 3 pontos da base, desculpa, e no quarto a gente faz um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma nessa carreira, fazendo apenas essas alcinhas, tá? 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, pula sempre 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz um ponto baixo e vamos assim até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira, pessoal, e agora a gente vai fazer a última alça. Eu deixei essa última alça para explicar, porque a última alça das carreiras de alças nós vamos sempre fazer de forma diferente. A nossa próxima carreira nós vamos trabalhar centralizado sobre as alças. Então é necessário que, para que a gente não precise caminhar e chegar no centro das alças fazendo pontos baixíssimos e não formar aquele relevo chato, nós vamos substituir aqui as correntinhas por pontos equivalentes. Eu vou fazer aqui uma única corrente e as outras 4 correntes que faltam para formar 5 correntes, eu vou substituir por um ponto equivalente, que no caso é o ponto alto duplo. Venho aqui no ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo que a gente fez, e aqui a gente faz um ponto alto duplo. Olhem só. Nós já estamos nas alças sobre ela, sem precisar caminhar. Aqui a gente vai fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e vamos fazer nessa alça mais 2 pontos altos. Os nossos blocos têm 3 pontos altos. Deixa eu refazer aqui porque eu acabei pegando apenas um fio. Tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Se você vê que você pegou apenas um fio, não dê continuidade. Desmancha e faz de novo, tá? Então, aqui eu tenho 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou para a próxima alça e vou repetir o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e repito o bloco na próxima alça com 3 pontos altos e faço isso até o fim da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o último bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, dessas que eu iniciei, e vou fazer um ponto baixíssimo. Olhem só. Vamos agora para a terceira carreira do nosso motivo. Na nossa terceira carreira, pessoal, nós vamos simplesmente repetir a segunda, colocando ponto alto sobre ponto alto, correntinha de separação sobre correntinha de separação. Vamos subir fazendo 3 correntes. Vamos passar para o ponto alto seguinte, fazendo outro ponto alto. No ponto alto seguinte, fazendo outro ponto alto. Nós temos aqui 3 pontos altos embaixo, 3 pontos altos em cima. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos repetir no próximo bloco o mesmo bloco. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Simples assim. É um ponto super simples de fazer. Uma correntinha de separação e novamente a gente faz ponto alto sobre ponto alto e vamos seguindo assim até o fim da carreira. Estou chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira. Terminando aqui o bloco, vou fazer uma correntinha, vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Vamos agora para a nossa quarta e última carreira do motivo, tá? Para a gente completar essa primeira fileira de motivo. Nós vamos aqui novamente repetir os 3 pontos altos, porém nós vamos fechar eles juntos, da seguinte forma. Vamos fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Vamos laçar aqui o fio. Vamos entrar aqui no primeiro ponto alto.
laça de novo, puxo. Aqui a gente tem 3 laçadas na agulha, sem contar a quantidade de fio, tá, pessoal? 3 laçadas na agulha. Nós vamos laçar mais uma vez e essa última laçada nós vamos passar por dentro das 2 que estão mais próximas da ponta da agulha. Como se a gente estivesse fazendo um ponto alto. A diferença é que nós não vamos encerrar, tá, esse ponto. Nós vamos parar por aqui com 2 laçadas na agulha e nós vamos repetir tudo de novo. Laça o fio, entra no ponto seguinte, laça de novo, puxa, laça mais uma vez e passa por dentro apenas das 2 laçadas que estão mais próximas da ponta da agulha, ficando agora 3 laçadas na agulha. Como a gente quer fechar esses 3 pontos juntos, então agora a gente laça mais uma vez e passa ele por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Pronto, nós fechamos os 3 pontos juntos. Vamos agora fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o próximo bloco e vamos fazer a mesma coisa. Só que agora a gente não vai subir com 2 correntes porque a gente já vem de cima. Então a gente já começa fazendo isso. Laça, vem no primeiro ponto, laça de novo, puxa, 3 laçadas na agulha, laça novamente, passa por dentro das 2 mais próximas, fica com 2. Repete. Agora a gente fica com 3. Repete. Agora a gente fica com 4 laçadas na agulha, laça mais uma vez e passa por dentro de todos os pontos. Olhem só, nós vamos repetir assim, como agora a gente vai estar sempre vindo de cima, até o fim, tá? Sempre fazendo 5 correntes de separação. 4, 5, vem pro próximo bloco e faz de novo. 3 pontos altos, que nós vamos deixar pela metade, para que a gente possa fechá-los todos juntos, tá? Vamos lá, pessoal, até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira, tô fechando aqui o último bloco juntos, olhem só. E agora a gente vai fazer as 5 correntes para encerrar essa carreira. Pessoal, nós também, na hora de fazer essas 5 correntes aqui da 4ª carreira, a gente também vai fechar de uma forma diferente. Só que ao invés da gente fazer uma corrente e um ponto alto duplo, nós vamos fazer 2 correntes e um ponto alto bem aqui no topo do primeiro grupinho, do primeiro bloco que foi fechado junto, tá? Por quê? Porque eu quero ficar exatamente no centro da alça, que é onde a gente vai partir para a próxima carreira, para a nossa 5ª carreira. E como eu disse, pessoal, os nossos motivos, eles estão completos agora. Eles se completam em 4 carreiras. Assim como a cada 4 pontos, ele se começa a repetir, a cada 4 carreiras, ele também começa a se repetir. Ou seja, a 5ª carreira é exatamente igual à primeira, onde nós trabalhamos apenas 5 correntes e um ponto baixo para formar as alças. Então, eu vou aqui entrar com o fio nesse espaço para fazer aqui o nosso primeiro ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos para a próxima alça, aqui peguei apenas um fio, vou desmanchar aqui. Venho para a próxima alça e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, venho para a próxima alça e faço um ponto baixo. A nossa 5ª carreira é igual à primeira, a nossa 6ª vai ser igual à 2ª, a 7ª igual à 3ª, a 8ª igual à 4ª, a 9ª igual à primeira de novo e assim vai, pessoal. Assim segue o nosso trabalho. Você vai terminar essa carreira da mesma maneira que a gente terminou a primeira. Bia, eu não lembro. Volta ao vídeo até o momento em que eu começo a explicar para vocês sobre esses motivos, que a gente começa a fazer e assista novamente. É só seguir de novo até você conseguir decorar o ponto. É um ponto super simples de fazer, com certeza não vai lhe dar trabalho nenhum. Eu vou mostrar agora o nosso trabalho mais adiantado, porque agora é dele que a gente começa a dar continuidade ao trabalho. Pronto, meninas, agora eu vou dar continuidade ao meu trabalho, a nossa explicação, a partir desse motivo que já está um pouco maior. Aqui o que a gente vai fazer? Eu já atingi o tamanho reto do meu trabalho, agora é a hora de eu marcar os pontos de gancho para começar a fazer os aumentos nos 2 pontos de gancho que a gente vai marcar. Mas antes eu quero explicar para vocês como vocês vão saber quantas carreiras você precisa fazer do seu trabalho. Aqui, pessoal, eu fiz, contando aqui desde a primeira carreira de alcinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, 9 carreiras, parando aqui mais uma carreira de alcinha. Isso me deu 2 repetições, 2 fileiras de repetições, já que cada fileira de repetição ocupa 4 carreiras. Se eu tenho 9, então eu tenho 2 fileiras de repetição e mais aqui uma carreira com a alcinha. Se eu for medir, aliás, eu vou medir,
O meu aqui tem mais ou menos 12 centímetros de altura, tá? Mais ou menos 12 centímetros de altura. Então, o que você vai fazer? Na tabela que tá aparecendo na sua tela, eu tô dando sugestões de altura para cada tamanho, de altura em centímetros para cada tamanho. Essa tabela ela serve para quem estiver utilizando qualquer material. Porém, eu quero pedir o seguinte, você vai fazer a quantidade de carreiras com o material que você escolheu até atingir o tamanho que está aí. Entretanto, é fundamental que você complete a fileira de motivos. Digamos, um exemplo, digamos que no meu fosse 10 centímetros. Digamos que para o meu aqui eu precisasse de 10 centímetros de altura. 10 centímetros de altura. Olhem só, 10 centímetros tá dando na metade aqui dessa carreirinha onde eu faço os 3 pontos altos presos juntos. Então, o que foi que eu fiz? Eu completei até eu chegar nesse estágio aqui. Eu preciso parar o trabalho nesse estágio. Então, se você vê que você vai passar da quantidade em centímetros que eu indiquei, você completa. É necessário você completar. Agora, se você terminar antes e você vê que falta muito pouca coisa para atingir a quantidade de centímetros que eu indiquei, e se você for fazer uma outra repetição vai ficar muito maior, então você escolha deixar menos, tá? Um tamanho menor do que a indicação que eu dei. O que é importante é que você termine a sua parte reta do seu trabalho nessa carreira só de alças. Ok, pessoal? Mas, Bia, e se eu deixar menor do que você indicou e ficar pequeno, não ficar muito alto, ficar muito baixo a cintura? Quando a gente fizer toda a parte de baixo, eu volto para trabalhar a cintura, que é quando a gente vai fazer o acabamento da parte de cima. Quando eu vier fazer o acabamento, eu vou explicar para vocês como vocês vão aumentar, tá? Como vocês vão aumentar. Aí vai dar possibilidade para você de aumentar, de deixar a cintura mais alta se você quiser. Então não se preocupe tanto com isso, tá? Essa questão aí dos centímetros que eu estou dando na tabela também é sugestiva. Se você quiser fazer mais, se você quiser fazer menos, também é por sua conta, tá? Não tem problema nenhum. Agora, depois que a gente já terminou a parte reta do nosso trabalho, a gente vai definir os lugares que nós iremos abrir os 2 pontos de gancho, tá? Para fazer isso, a gente precisa dividir o trabalho ao meio. E para que a gente consiga dividir o trabalho ao meio, a gente vai contar quantos motivos a gente tem em uma das carreiras. Nosso trabalho é reto, então tá tudo igual. Nós vamos contar quantos motivos a gente tem para poder dividir essa quantidade por 2. Olhem só, os motivos que eu falo, pessoal, é essa torrezinha bem aqui. Eu já expliquei isso para vocês, tá? Vou dar aqui só um exemplo de contagem para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim vai. O meu, por toda a volta, tem 42 motivos. Conte quantos motivos você tem. Depois que você encontrar o total de motivos que você tem, você vai dividir por 2. O meu, 42, dividido por 2 é igual a 21, ok? O meu resultado é igual a 21. Guarde o seu resultado da sua divisão. Eu vou pegar um marcador aqui e vou colocar lá onde eu encerrei a carreira anterior. Que observe que ainda está com o fio preso. Eu vou colocar aqui nesse ponto. Então, observe aqui que o marcador tá sobre esse motivo. E agora eu vou contar o total que eu encontrei da divisão. Eu encontrei 21. Você vai contar o total que você encontrou na sua divisão. Eu venho pro próximo motivo, o motivo que vem logo depois do motivo onde está o marcador. Olhem só, esse motivo é onde está preso o marcador. Eu não vou contar com o motivo onde está preso o marcador. Eu vou contar com o próximo e vou contar a partir desse próximo 21 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. E nesse 21º eu vou colocar outro marcador. Vocês vão fazer a mesma coisa. A partir do motivo que vem logo depois do ponto onde você colocou o marcador, você vai contar o total da sua divisão. E no último número da sua divisão, no total da sua divisão, você vai colocar o marcador, ok? Agora, se eu for contar, pessoal, de um marcador até o outro, eu tenho 21 de um lado e 21 do outro também. O nosso trabalho está dividido e nesses pontos onde estão os marcadores, serão nossos pontos de gancho.
ok? Nesses pontos onde estão os marcadores, serão nossos pontos de gancho. Pessoal, os nossos pontos de gancho, eles serão trabalhados de forma iguais. Ou seja, tudo que eu fizer no primeiro ponto de gancho, eu vou repetir no segundo ponto de gancho. Eu vou deixar isso claro para vocês, por quê? Porque a cada carreira que eu for mostrar para vocês o que vocês irão fazer no ponto de gancho, no primeiro ponto de gancho, eu não vou precisar mostrar o segundo, porque é exatamente igual. Vocês precisam lembrar disso. O que vocês fizerem no primeiro ponto de gancho, vocês vão repetir no segundo. Ok, pessoal? Ficou certo isso? Então, nós vamos lá trabalhar no nosso primeiro ponto de gancho, que é justamente onde o fio ainda está preso. Eu vou tirar aqui o marcador. E aqui eu vou fazer 3 correntes para subir. 1, 2, 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E eu vou fazer nesse mesmo lugar mais 4 pontos altos, para totalizar 5. 3, 4, 5. Olhem só, 5 pontos altos contando com as 3 correntes para subir. E aqui, até o outro ponto de gancho, eu vou trabalhar normalmente, como a gente já vem fazendo aqui durante todo o trabalho. Fiz uma corrente, passo para a próxima alça e faço 3 pontos altos. Os únicos lugares que nós vamos trabalhar de forma diferente são nos 2 pontos de gancho, ok, pessoal? Fiz uma corrente, vou para a próxima alça e faço mais 3 pontos altos. Então, eu vou dar a volta no trabalho, lembrando que quando eu chegar lá no segundo ponto de gancho, onde tem o marcador, eu também vou fazer lá 5 pontos altos, ok? Lembre-se sempre disso. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira, vou aqui na terceira corrente contando de baixo para cima. E agora nós vamos para a segunda carreira. A gente já começa aqui no primeiro ponto de gancho, onde a gente tem os 5 pontos altos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Vamos para o ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto sobre o ponto seguinte. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer outro ponto alto. Olha só. Aqui você observa que nós já temos os 3 pontos altos que formam um bloco. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir no mesmo ponto alto, onde a gente colocou o último ponto alto, e vamos fazer outro ponto alto. Como se a gente estivesse fazendo uma espécie de V no mesmo ponto. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer aqui um ponto alto. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer aqui outro ponto alto. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem o que a gente fez aqui. Olhem só. Nós colocamos 5 pontos altos aqui no mesmo ponto, no ponto de gancho. E agora na carreira nós fizemos 3 pontos altos de um lado, 3 do outro. O que nós estamos fazendo é abrindo 2 motivos onde antes só tinha um. Nós estamos fazendo aqui um aumento, olhem só. Um motivo de um lado, um motivo do outro. Ok, pessoal? E é isso que nós vamos fazer lá no segundo ponto de gancho. Observe aqui que o terceiro e o quarto ponto alto, eles formam uma espécie de V, um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto sobre o terceiro ponto alto da base, ok? Não tem como errar quando chegar lá no ponto de gancho de número 2. Faço uma corrente e aqui eu sigo normalmente fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá até o fim da carreira. Tô encerrando aqui a carreira, vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima. Vou fazer aqui 2 correntes para subir. Eu vou fazer aqui sobre esses 3 pontos aquela questão dos 3 pontos altos presos juntos, tá, pessoal? Olhem só. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer mais 3 pontos altos presos juntos nessa correntinha aqui que separa os 2 blocos, tá? Ou seja, eu vou fazer uma espécie de terceiro motivo. Olha só. 3 pontos altos presos juntos dentro daquela correntinha que separa os 2 blocos de baixo. Vou fazer 5 correntes, 3, 4, 5, e venho aqui para os próximos 3 pontos altos e faço novamente 3 pontos altos presos juntos. Ficando assim, dessa forma.
3 pontos altos presos juntos sobre os 3 primeiros pontos altos da base, faz 5 correntes. 3 pontos altos presos juntos dentro daquela correntinha de separação, faz 5 correntes. E depois 3 pontos altos presos juntos nos últimos 3 pontos altos da base. Agora a gente segue normalmente, fazendo 5 correntes, 4, 5, e fazendo aqui os 3 pontos altos presos juntos. Lembrando que no segundo ponto de gancho, a gente vai repetir exatamente a mesma coisa. E um detalhe, agora o ponto de gancho vai estar sobre esse ponto aqui do meio, tá? Esse ponto aqui do meio agora vai ser o nosso novo ponto de gancho. Então, você marca aí. E vamos dar continuidade até o fim dessa carreira. Pronto, meninas, nós estamos aqui encerrando a 4ª carreira dessa primeira fileira de motivos que a gente faz com pontos de gancho, fazendo 2 correntes e vindo aqui no topo do primeiro grupo fazendo um ponto alto. A gente encerrou assim a nossa primeira carreira de motivos com ponto de gancho e agora a gente vai dar início a uma segunda carreira de motivos que a gente também vai dar continuidade aos pontos de gancho. Na hora de construir os motivos, a nossa primeira carreira é sempre a alça, certo? Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, 5 correntes. Essa primeira carreira, que é a carreira de alças, não vai sofrer modificação, tá? Nós vamos trabalhar fazendo 5 correntes e um ponto baixo nas separações, tá? Olhem só. 5 correntes, 3, 4, 5 e um ponto baixo nas separações por toda a volta. Porém, na nossa próxima carreira, pessoal, a gente volta a repetir tudo isso aqui de novo. E o ponto onde a gente vai desenvolver o gancho é nessa alça bem aqui, que está bem em cima dos 3 pontos altos presos juntos que a gente fez sobre a corrente, que é os 3 pontos altos central. Olha só, a gente fez 3 grupos aqui de 3 pontos altos presos juntos e é justamente nos 3 pontos altos presos juntos central é que a gente vai desenvolver na nossa próxima carreira o ponto de gancho. Eu vou tirar o marcador daqui e vou colocar na alça bem de cima. E o que a gente vai fazer na próxima carreira, quando a gente chegar aqui, a gente vai repetir isso aqui. Se você não conseguir acompanhar de forma visual, é só você voltar o vídeo até o momento em que eu ensino a fazer. É muito simples, tá, pessoal? Mas se você não lembrar de forma visual, apenas olhando o que você fez, você volta o vídeo. São 5 pontos altos na próxima carreira. Na outra você faz 3 pontos altos, uma corrente de separação e 3 pontos altos. E na outra você faz os grupos de pontos altos presos juntos, ok? Por quantas carreiras você vai fazer isso, Bia? Lembrando, repita tudo no segundo ponto de gancho. Por quantas carreiras você vai fazer isso? Você vai fazer isso até você conseguir fechar os 2 pontos de gancho, olhem só, até você conseguir fechar os 2 pontos de gancho e vestir a peça de forma que ela fique confortável na coxa, tá, pessoal? De forma que ela passe na coxa sem prender, sem apertar, de forma que você fique confortável. Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras e volto para mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, aqui eu já fiz as quantidades de carreiras necessárias, abrindo ponto de gancho, fazendo mais aumentos, e eu fui sempre medindo a minha peça no meu manequim até o momento em que eu vi que fechava os 2 pontos de gancho sem prender as pernas, deixando as pernas bem confortáveis. Mas, Bia, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber que tá bom pra mim? Bem, pessoal, você pode fazer o seguinte, se você não tiver um marcador de plástico como esse aqui, você pode utilizar um marcador qualquer, um fio, um próprio fio para poder fazer isso, enfim, que você use como marcador. O marcador, eu posso vir aqui, observe que o marcador tá em um dos pontos de gancho, eu vou abrir ele e vou lá no outro ponto de gancho, onde está o outro marcador, e vou fazer um pontinho aqui, unindo os 2 pontos. Porque é isso que nós vamos fazer no crochê, mas nós só vamos fazer isso quando a gente tiver alcançado o tamanho suficiente. Então, aí depois que você fez isso aqui, você vai vestir o seu short para ver como ele fica em você. Se você vestir e ver que a sua perna passou legal, não tá apertado, tá tudo bem, então é porque tá bom, ok? Então, tá bom, se você quiser
que fique mais folgado, você pode continuar fazendo umas carreiras. Se você achar que ficou apertado, você pode continuar fazendo umas carreiras. Enfim, o meu eu fui medindo, já tá bom, então agora é hora de eu fazer a união. E a minha carreira de união, eu vou soltar aqui agora o marcador que eu coloquei unindo os dois pontos. E a minha carreira de união vai ser feita com as alças, aquela primeira carreira dos motivos, que são as alças de 5 correntes e o ponto baixo, tá? É nela que eu vou fazer a união dos dois pontos de gancho. Se você achar que o seu trabalho tá correto, pronto, já tá bom, mas não está na hora de fazer essas alcinhas, ainda não falta essas alcinhas, ainda não está na hora de fazer essas alcinhas, você tem a opção de continuar fazendo até chegar ao ponto de fazer essas alcinhas para você seguir o trabalho da maneira que eu estou fazendo, ou você pode também unir na carreira que você tá, pessoal. É só uma questão de estratégia, você pode unir da maneira que você quiser. É só uma questão de raciocínio, enfim. Eu vou mostrar para vocês como unir as carreiras utilizando as alcinhas, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as alcinhas normalmente, tá? Essa carreira mesmo a gente costuma não fazer modificação. Eu vou fazer aqui as alcinhas normalmente passando pelo primeiro ponto de gancho. Vou passar pelo primeiro ponto de gancho, mas aí eu volto antes do segundo ponto de gancho, ok? Eu vou passar aqui pelo primeiro ponto de gancho normalmente. Quando eu estiver aqui chegando antes do segundo ponto de gancho, eu volto pra gente prender um ponto no outro, ok? Vamos lá. Pronto, meninas, olha só, já estou chegando aqui próximo do segundo ponto de gancho. 3, 4, 5. E vou fazer agora a alça que vai passar por cima onde está o marcador, por cima do ponto de gancho. Então, é essa alça que eu vou fazer no segundo ponto de gancho que eu vou utilizar para unir ao primeiro. Como eu vou fazer isso? Uma alça é feita por 5 correntes, você deve saber disso. Então, vamos fazer aqui 2 correntes. A terceira corrente nós vamos substituir por um ponto baixo que nós iremos fazer lá no primeiro ponto de gancho, onde está o primeiro marcador. Você aqui desenrola, tá, a sua peça para você não prender enrolado. E vai buscar o ponto de gancho, a alça onde está o marcador. Olha só. E aqui você faz, envolvendo a alça, um ponto baixo. Faz 2 correntes para completar 5. E vem pra cá, volta aqui para próximo do segundo ponto de gancho e dá continuidade ao seu trabalho. Aqui você vai continuar fazendo as alças normalmente até fechar a carreira. Quando a gente fechar essa carreira, a gente volta para mostrar para vocês como vocês vão trabalhar perna por perna, ok? Vamos lá. Pronto, meninas, estou encerrando aqui a carreira. Olhem só. E agora o que eu vou fazer? Pessoal, nós já fizemos aqui o fechamento do nosso gancho. Eu vou tirar aqui os marcadores, que eles já não interessam mais no nosso trabalho. E a partir de agora, a gente começa a trabalhar uma perna de cada vez. Ok, pessoal? Então, vamos aqui. Depois das carreiras com alças, nós trabalhamos a primeira carreira com blocos de 3 pontos altos. 3 correntes para subir, que equivale ao primeiro ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou mostrar para vocês como passar lá no pontinho de união. Pessoal, como eu disse, se você quiser fazer igual o meu, você deixa para fazer o ponto de união quando você chegar na carreira de alças. Agora, isso não quer dizer que você possa fechar os pontos de gancho em outro tipo de carreira, tá? Vocês só vão ter que se virar nos 30. Só vão ter que usar um pouquinho de raciocínio para poder entender como fechar. Vocês vão ter que buscar a própria receita para fechar dependendo do tipo de ponto que você tá, da carreira que você tá, ok? Mas é possível fechar em qualquer carreira. Porém, se você quiser que fique um pouco mais fácil, que você consiga acompanhar o que eu tô fazendo, é só você fazer com as carreiras de alças iguais eu fiz. Tá, meu povo, olhem só. Bem aqui é o ponto baixo, que eu uni um ponto de gancho ao outro. Eu fiz aqui o último bloco na última alça livre e agora eu tô nessas 2 alças que estão unidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 pontos altos bem no ponto baixo que une as 2 alças. 1, 2, 3. Faço a correntinha de separação e venho aqui já para o outro lado, para a primeira alça da continuidade.
Como eu disse, agora eu vou trabalhar uma perna de cada vez. Então, eu vou dar a volta no trabalho até eu encerrar essa carreira. Quando eu encerrar essa carreira, eu subo e dou continuidade ao trabalho, tá, pessoal? Dou continuidade aos nossos motivos por quantas carreiras eu achar necessário. Vamos agora avançar o nosso trabalho para eu mostrar para vocês a nossa perna um pouco maior. Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só. Aqui eu fiz, depois que eu prendi os 2 ganchos, eu fiz mais 2 carreiras. Com a carreira de alças, que foi a carreira que a gente utilizou para fazer o gancho, para prender o gancho, eu tenho aqui um total de 3 carreiras de um motivo e vou fazer agora a 4ª carreira para a gente encerrar o motivo. Pessoal, como eu já disse ainda há pouco, você vai fazer quantas carreiras você quiser, dependendo do tamanho que você quer a sua peça, tá? Se você quer uma coisa mais curtinha, se você quer uma coisa mais comprida, é você que decide. Eu quero algo mais curtinho, então eu vou fazer apenas uma repetição de motivos na perna, ou seja, agora a próxima carreira que vai encerrar esse motivo vai ser a minha última carreira também. E nessa minha última carreira eu vou aproveitar e fazer um acabamentozinho bem simples, ou seja, vou fazer uma pequena modificação nessa 4ª carreira desse motivo, apenas para dar um diferencial nessa última carreira. Não vou fazer nada demais, vou fazer muito simples. Se você gostar do que eu vou fazer, você faz quando você for encerrar a sua peça, tá? Então, como você sabe, agora a 4ª carreira é aquela onde a gente faz 3 pontos altos presos juntos. Vou fazer aqui 2 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos para poder prender juntos. Depois que a gente prende os pontos juntos, a gente faz 5 correntes. Mas no caso dessa finalização, eu vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Vou pular as 3 primeiras mais próximas da ponta da agulha. Na 4ª corrente, eu vou entrar com a agulha, vou laçar o fio e vou puxar, fazendo aqui uma espécie de picô. Olha só. Vou fazer 2 correntes, vou para o próximo bloco, para o próximo motivo e repito os 3 pontos altos presos juntos. A única diferença é que agora nas correntinhas de separação a gente vai fazer um picô, ok, pessoal? A gente faz 6 correntes ao invés de 5 para poder construir o picô. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula as 3 mais próximas da ponta da agulha e na 4ª corrente a gente entra com a agulha, laça o fio e puxa fazendo um picô. Faz 2 correntes, vem para o próximo bloco e fecha aqui os 3 pontos, tá? E você vai fazer isso por toda a volta. Quando você terminar, a gente volta para eu poder iniciar a próxima peça, para você não correr risco de se perder na hora de passar pelo gancho, ok, pessoal? Então, vamos lá. Pronto, meninas, olhem só como está a nossa perninha, olhem só como ficou o nosso acabamento, cheio de picôzinho. Enfim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir a mesma coisa do outro lado. Eu vou aqui colocar o fio no trabalho para mostrar para vocês como a gente vai passar pela cava, porque geralmente na cava que as pessoas costumam se perder. Então, para que ninguém se perca, eu vou mostrar aqui como passar pela cava e o resto vocês vão dar continuidade repetindo a mesma coisa aqui. A gente vem com os 2 fios na agulha, tá? Trabalhando da mesma forma. Vou prender aqui o fio em qualquer uma das alças, não tem problema nenhum. Eu já vou me aproximar aqui bem próximo, deixar o trabalho bem próximo da cava, porque eu quero mostrar aqui mesmo. Então, venho pra alça antes do ponto de cava, olha só. Dentro da alça, eu faço aqui um ponto baixíssimo para prender o fio. Faço 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vou pegar esse fiozinho aqui para prender junto. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Fazendo aqui o bloco de 3 pontos altos, que você já conhece. Faço a correntinha e assim como eu fiz desse lado, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Venho aqui no ponto baixo, onde já tem aqui 3 pontos altos nele, e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para a próxima alça e repito. 3 pontos altos. E aqui eu dou continuidade no trabalho da maneira que você já conhece. Repetindo, vocês vão dar seguimento aos pontos que a gente vem trabalhando. Vocês vão fazer quantas carreiras você quiser, de acordo com o tamanho que você quer a sua peça. Se você quiser repetir o meu acabamento, você vai precisar encerrar o trabalho na última carreira de motivos, tá? Na última carreira do motivo, e assim a gente segue. Então, eu vou fazer aqui esse lado ficar igual ao outro e depois a gente volta
para encerrar o nosso trabalho fazendo a parte de cima. Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só como ficou o nosso short. Olhem só. Agora nós vamos fazer a parte de cima. Pessoal, como eu disse pra vocês, eu ia dar dicas de aumentar caso você ache a cintura muito baixa, queira fazer a cintura mais alta. Para aumentar, você tem a opção de fazer carreiras com alcinhas comuns mesmos, um ponto baixo em cada alça que tem aqui, que aqui também formou alças, olhem só, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, fazer quantas carreiras você achar necessário, ou até mesmo fazer mais uma carreira com os motivos aqui em cima, usando as correntes que estão aqui, para fazer as carreiras com motivo aqui em cima. É uma outra maneira de você aumentar o cós, caso você queira ele mais alto, caso você ache que tenha ficado baixo, tá? Pessoal, eu vou iniciar a parte de cima pelo cadastro, porque o nosso cadastro ele vai ficar de forma embutida. Então, antes de fazer o cós, a gente precisa estar com o cadastro pronto. Então, nós vamos fazer o cadastro e reservar. Você pode estar utilizando ponteirinhas de metais que a gente encontra em armarinho, ou fazer a ponteirinha que você quiser. Eu vou ensinar aqui uma ponteirinha bem simples, é uma ponteirinha que eu já fiz aqui em vários trabalhos meus, que é a ponteirinha de bolinha. Vamos fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos vir aqui na primeira corrente que a gente fez e nela nós vamos fazer 6 pontos altos que nós vamos prender juntos. Você deve lembrar que no trabalho a gente fez 3 pontos altos presos juntos, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que além das 3 correntes que a gente pulou aqui, nós vamos fazer mais 6 pontos altos da mesma forma, olhem só. Aqui ficou com 2 laçadas na agulha, vou fazer o segundo ponto alto. Ficou com 3 laçadas, vou pegar o terceiro ponto alto agora. Ficou com 4 laçadas, vou pegar o quarto ponto alto. Vai ficar com 5 laçadas. Observe que eu estou trabalhando com os 2 fios ao mesmo tempo, da mesma maneira que a gente fez a peça. Agora eu tenho 6 laçadas, vou pegar o sexto ponto alto, ficando assim com 7 laçadas. Vou pegar a 8ª laçada e vou passar por dentro de todas que estão na ponta da agulha. Agora eu vou dar uma puxadinha no fio para que esses pontos que nós fechamos juntos, ele fique côncavo. Olhem só, vou dar uma puxadinha para deixar bem apertadinho. Olhem só como ele fica côncavo. Vamos fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Vamos vir aqui nessa correntinha, na primeira correntinha que a gente fez, e vamos repetir a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar novamente, vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha e vou puxar o fio pelo mesmo motivo que a gente puxou a primeira vez, para que essa segunda parte também fique côncava. Olhem só. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha para encerrar. Vou pegar aqui a primeira correntinha que a gente fez desse trabalho e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, colocando as duas partes côncavas uma de frente para a outra. E o que vai acontecer? Aqui vai formar uma espécie de esfera, que aliás eu acabei de soltar e vai ficar difícil pegar de novo, peraí. Pronto, olhem só. Uma espécie de bolinha. Vou fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui, pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e na 4ª corrente eu vou fazer um ponto alto. Olhem só. Vou fazer a partir de agora 3 correntes. 1, 2, 3. Vou vir aqui bem no comecinho dos pontos altos que a gente fez embaixo, olhem só, bem nos comecinhos, bem no topo deles, e vou fazer um ponto alto. Repito 3 correntes, 1, 2, 3, e venho aqui bem no comecinho do par de pontos altos anterior e faço outro ponto alto. Eu digo par de pontos altos anterior porque essas 3 correntes que a gente faz para subir, elas equivalem a um ponto alto. Então, mais o ponto alto que você faz depois
vira um par de pontos altos. E olhem só como vai ficando. Por que eu tô fazendo isso? Porque se eu fizer aqui apenas as correntinhas de forma convencional, vai ficar fininho. E para eu voltar ao trabalho depois fazendo ponto baixíssimo ou ponto baixo para engrossar, convenhamos, é um trabalho um tanto quanto chato e demorado. Então, eu fazendo dessa forma, eu já vou ter um cadastro grosso, confeccionando ele bem mais rápido do que se eu fosse fazer pontos baixos ou pontos baixíssimos depois sobre o cordão de corrente, certo? Então, eu vou fazer isso aqui até eu ter o suficiente para dar volta na minha cintura e fazer o laço do tamanho que eu quero, tá? Não vou aqui definir um tamanho, porque também vai muito do seu gosto. Se você gosta de laços mais curtos, laços mais compridos, enfim. Então, você vai fazer do tamanho que você quiser e quando você terminar, a gente volta. Vamos lá. Pronto, depois que a gente alcançar o tamanho que a gente achar necessário do nosso cadastro, nós vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vamos fazer nesse finzinho de cadastro a mesma coisa que a gente fez lá no começo, a ponteirinha. Vamos pular as 3 primeiras correntes e na quarta a gente inicia novamente uma ponteirinha igual à primeira, tá, pessoal? Se você tiver dificuldade em fazer a ponteirinha sozinha, você pode voltar lá no início do vídeo, dessa parte onde eu começo a fazer o cadastro, e assistir de novo para você encerrar essa ponteirinha, tá? Então, vamos dar uma avançada no nosso trabalho já com a ponteirinha pronta. Pessoal, o nosso shortinho, ele tem as duas partes iguais. Então, cabe a você escolher qual parte você vai utilizar como frente ou como costas, tá? Depois de você escolher a sua parte, é hora da gente encontrar, para poder prender o nosso fio novamente no trabalho, encontrar o ponto central da parte de cima, tá? Da parte também que você elegeu para frente do trabalho. E como a gente vai encontrar esse ponto central? Para isso eu vou vir aqui no gancho, no desenho do gancho, e eu vou acompanhar os motivos que vêm imediatamente acima. Eu vou aproximar a câmera para você conseguir ver melhor. Olhem só. E eu venho aqui acompanhando os motivos que estão imediatamente acima dos pontos do gancho, até eu chegar lá no primeiro motivo. Esse aqui foi o primeiro motivo, tá? É o motivo central. Aí eu venho aqui na correntinha, olhem só, eu venho aqui na alça do motivo que está sobre os motivos onde foram feitos os pontos de gancho. E nessa correntinha aqui, eu vou fazer a união do fio novamente no trabalho. Vou pegar aqui o fio, vou colocar novamente no trabalho, fazendo aqui 3 correntes para subir, e vou fazer mais um ponto alto dentro do espaço. Pessoal, nós vamos trabalhar dentro desses espaços 3 pontos altos. Assim como a gente tem 3 correntes aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos em cada um desses espaços. Entretanto, nesse primeiro, a gente vai fazer apenas 2, para que a gente possa fazer o terceiro no final da carreira, ok? Nessa correntinha aqui, onde está o ponto baixo, a gente também vai fazer um ponto alto. Cheguei aqui no espaço, a gente faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. Cheguei aqui na correntinha, faço outro ponto alto. E nós vamos trabalhar assim por toda a volta, fazendo 3 pontos altos no espaço e mais um ponto alto na correntinha onde a gente fez o ponto baixo para subir o trabalho, ok? Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só, tô aqui no ponto alto sobre a última corrente com o ponto baixo, e agora tô naquela alcinha que a gente fez apenas 2 pontos altos, e eu disse que a gente ia fazer o terceiro ponto alto apenas no final. Então, eu venho aqui na mesma alça, na alça onde nós começamos, onde nós prendemos o fio, faço um ponto alto, venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixo, baixíssimo, aliás, perdão, baixíssimo, para poder encerrar a carreira. Vamos fazer mais uma carreira de ponto alto sobre ponto alto, só que nessa segunda carreira é agora que a gente vai embutir o cadastro. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, 1, 2, 3 correntes. Vou pegar o cadastro com uma das pontas para frente. Olhem só, vou deixar uma das pontinhas, uma das ponteirinhas para frente, olhem só. Vou laçar aqui a agulha no fio. Eu vou fazer um ponto alto, tá, pessoal? Vou laçar aqui a agulha no fio, vou segurar aqui o cadastro, laço, entro aqui no primeiro ponto alto livre, passando aqui por baixo do cadastro,
laço o fio, puxo. Deixa eu fazer de novo que soltou aqui. Olhem só. Observe que eu estou passando com a agulha na frente do cadastro, entro no ponto, passo por baixo do cadastro, laço o fio, puxo. E lá em cima, eu passo por cima do cadastro, laço o fio, puxo novamente fazendo o ponto alto. Repito novamente. Laço em cima, passo com a agulha na frente do cadastro, entro no ponto seguinte, passando por baixo do cadastro, laço o fio, puxo, passo por cima do cadastro e faço o ponto alto. Laço o fio, passo com a agulha pela frente do cadastro, entro no ponto seguinte, passo por baixo, laço, puxo, passo por cima, laço de novo, puxo e faço o ponto alto. É dessa forma que a gente vai embutir o cadastro dentro dos pontos altos, pessoal. Vamos lá de novo, olhem só. Vou fazer agora um pouco mais rápido. Nós vamos continuar fazendo pontos altos, só que agora com o cadastro dentro. O pontinho mais complicado é o primeiro, onde a gente vai prender realmente o cadastro no trabalho. Depois fica mais fácil. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Quando a gente estiver encerrando a carreira, a gente volta para os momentos finais da nossa peça. Pronto, pessoal, já estamos chegando aqui bem no finalzinho, olhem só. Agora que falta apenas fechar a carreira, o que você precisa fazer antes de fechar? Pegar a outra ponta do cadastro, tá? E botar pra frente também. Não esqueçam disso, daqui as duas pontas do cadastro fiquem pra frente. Agora você vem aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e faz um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Nós vamos continuar fazendo pontos baixíssimos por todos os pontos. Nós vamos dar a volta no trabalho fazendo ponto baixíssimo, tá? Olhem só. Para que isso deixe o cós mais seguro e os pontos altos não venham a dilatar muito, tá? Então, a gente usa o ponto baixíssimo para meio que selar a dilatação dos pontos altos. Para que eles não venham a folgar muito. Se você preferir, você também pode substituir o ponto baixíssimo pelo ponto baixo, tá? Então, pessoal, você vai fazer isso aqui por toda a volta. Quando chegar no fim da carreira, você vai arrematar o seu fio e o seu short vai estar pronto. Então, pessoal, vocês gostaram do modelinho do nosso shortinho de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar, levar esse vídeo para outras pessoas, para os seus amigos nas redes sociais. E principalmente de se inscrever. A sua inscrição é muito importante pra gente e a gente agradece de coração. E eu espero vocês na próxima videoaula. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.